E aí, meus caros Champions, tudo beleza? Vamos agora a uma aula de História do Brasil. Vamos falar das revoltas iluministas que aconteceram aqui no Brasil. No caso, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Bom, antes dessas revoltas aí, né, localizadas no período colonial brasileiro, nós tivemos uma outra leva de movimentos chamados de revoltas nativistas. As revoltas nativistas, por exemplo, revolta da cachaça, revolta do Maneta, revolta de Filipe dos Santos, guerra dos Emboabas e tantas outras, elas acontecem por causa das péssimas condições oferecidas pela metrópole, por causa da situação socioeconômica na colônia. As revoltas iluministas já começam a ter uma veia separatista. E é isso que nós vamos tentar entender aqui hoje, né? O iluminismo, ele tem dentre seus grandes expoentes Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, Montesquieu, Voltaire, que é colocado aqui no slide de abertura da aula, né? E vamos entender um pouquinho mais. Bom, o iluminismo, pessoal, ele começa na Europa ali no século XVII. O grande século do iluminismo, na verdade, é o século XVIII, quando ele atinge uma grande popularidade. Inclusive, o século XVIII fica conhecido como o século das luzes. O nome se deve, né, ao fato deles comparar o conhecimento à luz da razão, a luz que torna a nossa vida mais fácil. O iluminismo ele vem para complementar muito da filosofia, descobertas e conclusões da Renascença. Ali na questão da arte, na questão dos modos humanos, mas ele complementa e maximiza isso. O iluminismo é um momento muito influente da história humana, a qual começamos a questionar as injustiças, começamos a questionar o absolutismo dos reis, a questionar a forma que a igreja se intromete, a forma que a igreja é corrupta, começamos a questionar todo esse sistema aqui à nossa volta. Então nós temos o século XVIII, o século das luzes. Bom, o iluminismo foi muito influente. Ele desencadeou, por exemplo, a independência dos Estados Unidos. Muito da filosofia do Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, dos direitos individuais, você encontra na Constituição dos Estados Unidos, por exemplo. São os ventos iluministas chegando na América. Se você vê muito da filosofia iluminista e da inspiração iluminista no movimento de independência dos Estados Unidos. O próprio John Hancock, George Washington e outros cabeças da independência dos Estados Unidos filosofavam o iluminismo, tinham acesso à literatura iluminista. No caso francês, a Revolução Francesa. Mais uma vez aí a humanidade se levanta contra o absolutismo dos reis, contra toda a sua tirania, e tenta contestar tudo isso daí, enfrentar toda essa situação. No Brasil, nós também temos a inspiração iluminista. No caso, os filhos da elite brasileira iam estudar na Europa, especialmente na Faculdade de Coimbra. Lá, eles, além de ter acesso à literatura, matemática, retórica, tinham acesso também a conhecimento iluminista. Muitos deles traziam esses livros para cá. Eles filosofavam o iluminismo às escondidas. O iluminismo, ele te leva a questionar o sistema que regia o Brasil aqui. O Brasil reduzido a uma condição de reles colônia portuguesa, ali enganado, menosprezado, rebaixado. Vale ressaltar que na época ali da Inconfidência Mineira, quem governava o Império Português, que era dono do Brasil, era a Dona Maria, a Louca. Olha só o apelido dela. Essa mulher que carecia de sanidade governava o Império Português de uma forma muito ruim, na opinião das pessoas da época. E aí então nós temos a Inconfidência Mineira, quando às vésperas da derrama, quando os portugueses iriam cobrar impostos forçosamente aos brasileiros, eles decidem então fazer uma conspiração às escondidas.
Daí que vem a palavra inconfidente. Inconfidente, se você procurar ali no dicionário, é aquele que comete um crime de lesa majestade. É aquele que tenta conspirar contra o governo, conspirar contra a vossa majestade, já que naquele tempo o rei e o governo eram indissociáveis, né? Eles eram vistos como a mesma coisa. E os inconfidentes questionam isso, tentam lutar contra isso e acabam sendo mortos na esteira desses fatos aí. E como nós sabemos muito bem, membros da elite ali de Vila Rica tentam se levantar contra o Império Português. Eles estão combinando de fazer uma revolta armada no dia da cobrança da derrama. E dentre os inconfidentes ali que eram ricos, o menos rico era o Tiradentes, que era um alferes. Alferes, para os padrões do exército de hoje, seria equivalente a um tenente de artilharia. Então ele teria um salário bom para os padrões daquela época ali. O nome dele, na verdade, o apelido dele era Tiradentes, né? O nome dele era Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e ele foi caguetado, eles foram delatados por Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis estava devendo uma grana ali para os portugueses, e ele concorda em delatar o movimento em troca do perdão de suas dívidas. O movimento delatado faz com que as tropas portuguesas busquem os inconfidentes em casa, eles são ouvidos, são interrogados, e o Tiradentes é o único que assume a verdade. Olha, fui eu mesmo o cabeça, eu não concordo com o que o governo vem fazendo. E aí o Tiradentes acaba pegando a pena de morte ali no final do século XVIII. E o iluminismo que influenciou a Inconfidência Mineira. Aliás, se quiser ver um Tiradentes ali, você carrega vários, às vezes, talvez, né? Carrega vários deles no bolso. Dá uma olhadinha na moedinha de 5 centavos. Ali nós temos a efígie, a carinha do Tiradentes ali na moedinha. Anos mais tarde, nós temos a Conjuração Baiana, agora numa outra ponta do Brasil, no Nordeste, né? Os baianos são pobres, eles decidem se levantar contra as péssimas condições oferecidas pelo governo português, pensam em independência, e a Conjuração Baiana fica conhecida também como Conjuração dos Alfaiates, visto a grande quantidade de pessoas pobres, humildes ali à frente do movimento. A Conjuração dos Alfaiates ela chega a acontecer, diferente da conjuração da Inconfidência Mineira, que foi delatada antes, e há uma batalha então entre tropas luso-brasileiras contra os conjurados. Os conjurados são brutalmente reprimidos, muitos deles são enforcados, executados ali em praça pública, e nós temos então a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Muita questão de prova explora, por exemplo, os pontos de igualdade entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Bom, ambos deles eram inspirados pela ideia iluminista. Ambos deles queriam independência. Ambos deles queriam lutar contra o Império Português. E aí você me fala, professor, por que eles não se uniram? Bom, eles não se uniram porque os eventos aconteceram em momentos distintos da história. A Inconfidência Mineira foi em 1789 e a Conjuração Baiana em 1798. Então eles foram em momentos distintos, mas aconteceram por inspirações em comum, o iluminismo. E o que mais que é distinto? O que mais que é diferente entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana? Bom, a Inconfidência Mineira era chefiada por ricos. A baiana foi pensada por pobres. A Conjuração Baiana envolvia ex-escravos, mulatos e militares pobres. A Inconfidência Mineira, caso conseguisse atingir a independência, provavelmente ia preservar o trabalho escravo. A Conjuração Baiana pretendia libertar os escravos. A
Inconfidência Mineira pretendia abrir escolas e universidades quando atingissem a independência. A Conjuração Baiana não tinha muitas ideias nesse sentido. Então esses são pontos de igualdade e diferença entre Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Vale a pena estudar mais e se aprofundar mais nessas duas, que são temas corriqueiros de prova. Então, o século XVIII é o século das luzes ali, né? Um século que eles começam a questionar o que a igreja vinha fazendo, não que eles são anticristo, não que eles estão apontando, atentando contra a igreja, defendendo o fim dela, mas eles apenas defendem que o que a igreja vem fazendo com toda a sua corrupção, com todo o seu acúmulo de capital é errado, e que a igreja estava traindo tudo aquilo que é defendido na Bíblia e que foi praticado por Jesus Cristo, né, o principal expoente ali do cristianismo. Eles chegaram a influenciar reis, né, chamado de déspotas esclarecidos. O próprio Marquês de Pombal, mais tarde, iria usar muito do despotismo esclarecido, a rainha Catarina II da Rússia, o conde de Aranda na Áustria, vários governantes ali iriam usar iluminismo a conta-gotas para aprimorar a máquina de Estado ali na época. Então, o rei era juiz, carrasco, inquisitor, e ele percebeu ali pelo iluminismo que ele tinha que se adaptar, nem que fosse um pouquinho, aos novos tempos vindouros, né, que nós já estávamos aqui na alvorada do século XIX. Vamos ao nosso primeiro desafio da aula. Por que o iluminismo tem esse nome? Lembra? Século das Luzes. Se você não entendeu, ó, chega comigo aí, vamos combinar uma coisa. Vou te fazer algumas perguntinhas aqui. Se você não entendeu, volta mais no tempo ali da aula, assiste de novo, presta mais atenção. Agora, se você entendeu, chega junto e vamos progredir aqui no conteúdo. B. O que foi o século das luzes? Lembra que eu expliquei que foi o século XVIII, o século onde o iluminismo atinge a sua auspiciosidade? C. O que é o despotismo esclarecido, né? Lembra que eu tinha explicado? Os reis começam a adotar ideias iluministas, então nós temos Marquês de Pombal, em Portugal, nós temos Conde de Aranda, na Áustria, nós temos Catarina II, na Rússia, e vários outros governantes se inspirando ali em conceitos iluministas para combater a corrupção, para aprimorar a máquina pública. Tudo bem? No Brasil, como eu falei para vocês, o iluminismo chegava pelos estudantes ali, que passavam pela faculdade de Coimbra. Ali eles tinham acesso a livros, chegavam aqui, faziam suas reuniões iluministas às escondidas, tinha que ser às escondidas, tais ideias eram consideradas perigosas pelo governo. Então nós entendemos aqui a Inconfidência Mineira, movimento esse que foi delatado. Nós entendemos a Conjuração Baiana. Vale a pena ressaltar que o Nordeste já estava numa condição precária desde a transferência de capital do Brasil, de Salvador para Rio de Janeiro. Condição essa considerada insuportável por muitos nordestinos que ficaram ali à míngua, ficaram ali à própria sorte, ficaram ali desamparados pelo governo português, e a conjuração foi uma forma de buscar uma resposta, foi uma forma de se levantar contra esse governo injusto, foi uma forma de buscar independência, de se autogovernar, já que o governo português não dava conta de governar o promissor Nordeste, uma região de tanta maravilha, então eles próprios tentaram proclamar a sua independência e assim trilhar dias melhores. Muito bem? Desafio 2. Por que correspondências eram checadas pelo governo português na época? Porque lembra que eu tinha comentado ali? Eles consideravam o iluminismo e certas ideias perigosas, então correspondências eram vistoriadas e até mesmo espiões andavam ali pelas cidades. B. Quais os motivos da Inconfidência Mineira? Bom, pessoal, no final do século XVIII,
a rica região das minas já não gerava mais tanto ouro. Isso gerava trocas de acusações. Os brasileiros diziam que as minas já não davam mais tanto ouro. E os portugueses argumentavam que havia ouro sim, e que os brasileiros estavam escondendo ouro. E dessa troca de acusações, o governo português estabeleceu a derrama. Toda vez que um município das Minas não atingisse a cota de 1.500 quilos de ouro, cidades seriam invadidas e o patrimônio lá dentro seria confiscado para ser leiloado e eles poderem atingir o valor dos 1.500 quilos de ouro. A derrama nunca foi praticada, mas em teoria ela foi estabelecida e o governo poderia proclamá-la assim que quisesse. Os mineiros inconfidentes ali, o Tiradentes e a turminha dele, combinaram de fazer uma revolta no dia da derrama, aproveitando então ali o momento e jogando a população contra os portugueses. Como a Inconfidência foi delatada, né, o X9 ali, o Joaquim Silvério dos Reis, entregou tudo, ela não aconteceu, e a Inconfidência foi sufocada, tudo bem? E a Conjuração Baiana, você lembra? Que tinha explicado minutos atrás? Vamos analisar isso de novo então. A Conjuração Baiana aconteceu porque o Nordeste, no caso Salvador, estava abandonado pelo Império Português, tecnicamente falando, devido ao ciclo do ouro em 1763. A capital havia sido deslocada de Salvador para Rio de Janeiro, a economia definhou, a população ficou jogada à própria sorte e a conjuração aconteceu então como uma forma de se levantar contra tudo isso, tudo bem? Meus caros alunos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ele sirva de base para vocês estudarem e descobrir muito mais. Eu vou ficando por aqui, deixa suas dúvidas aí, obrigado e até a próxima aula. Tchau!